Boa noite. Boa noite. Marqueteiro do PT revela que Lula e Dilma sabiam do Caixa 2. Em delação, João Santana conta que o dinheiro saiu da Odebrecht. E a mulher dele afirma que Lula acionou Eike Batista na campanha de Haddad. Segundo Mônica Moura, Odebrecht depositou 5 milhões de reais no exterior. Depois do interrogatório de Lula, processo sobre o triplex entra na fase final. O juiz Sérgio Moro vai abrir prazo para acusação e defesa antes da sentença. A esperada Batalha de Curitiba resumiu-se a alguns momentos de tensão. Lula contestou as acusações e atribuiu a Marisa Letícia interesse pelo imóvel em Guarujá. Você vai ver os principais trechos das 5 horas de depoimento. Perguntas a Lula incluíram corrupção na Petrobras e contatos com empreiteiros. Confronto no Supremo. Gilmar Mendes responde duramente a Marco Aurélio. Sem citar o colega, o ministro refere-se a velhacos na vida pública. O Jornal da Gazeta está no ar. O Jornal da Gazeta mostra agora várias partes do depoimento do ex-presidente Lula, dado ontem ao juiz Sérgio Moro, da Lava Jato. No primeiro trecho, Lula atribuiu à mulher dele, Marisa Letícia, o interesse pelo apartamento no Guarujá. Marisa morreu em fevereiro. O senhor ex-presidente poderia me descrever as circunstâncias da aquisição dessa cota correspondente a esse apartamento? Simplesmente a minha mulher resolveu comprar uma cota da cooperativa Bancop. O senhor acompanhou a senhora, sua esposa, nessa ocasião? Não. O senhor, ela relatou ao senhor ex-presidente como ela teria feito essa aquisição? Ela me disse que comprou da cooperativa dos bancários uma cota de um apartamento. De um apartamento, uma unidade simples, nesse apartamento, nesse prédio em Guarujá? Deve ser uma unidade simples, é o que ela comprou. Moro citou um documento que foi apreendido na casa de Lula em março do ano passado. O juiz explicou que é um termo de adesão com a Bancop, cuja data é de 2004, relativa a uma cota de um apartamento que se transformou em triplex com a aquisição dos empreendimentos da Bancop pela OAS. Está assinado por quem? Não está assinado. Então, se não está assinado, doutor? O senhor teria alguma explicação para esse documento ter sido apreendido no seu apartamento? Não sei. Talvez quem acusa sabe como é que foi para lá. Eu não sei como é que está um documento lá em casa sem adesão de 2004, quando a minha mulher comprou o apartamento em 2005. Lula afirmou que Marisa foi visitar o apartamento junto com ele em 2014 e depois, uma outra vez, sozinha. Me parece que ela foi com meu filho Fábio e chegou lá, o apartamento me parece que estava desmontado, estava totalmente desmontado. É a informação que eu tenho pelo meu filho e não por ela. E ela, em algum momento, decidiu não ficar com o apartamento? Não discutiu isso comigo mais. Não discutiu. O ex-presidente disse que ele não teve interesse no apartamento e que Marisa queria o imóvel como investimento. Que até a dona Marisa tinha uma coisa importante, ela não gostava de praia. Certo. Ela nunca gostou de praia. Certamente ela queria o apartamento para fazer investimento. O senhor ex-presidente sabe me explicar por que, diferentemente de todos os demais cooperados da Bancop, que tiveram que, em 2009, optar pela continuidade da compra, celebrando contratos com a AES, ou pedir a devolução do dinheiro, inclusive com prazo de 30 dias contados da Assembleia em 27 de 10 de 2009, o senhor e a senhora, sua esposa, não tiveram que fazer essa escolha? Tem uma hipótese, a dona Marisa pode não ter recebido o convite para participar da Assembleia. Essa é apenas uma hipótese ou o senhor tem conhecimento específico? Imaginar. Nunca lhe foi informado nada a esse respeito? Nunca. Fiquei sabendo aqui do depoimento, do depoente aqui, apenas em 2012, me parece, ou no final de 2011, por causa do meu câncer, a dona Marisa tinha autorizado a AES vender o apartamento. Uhum. Isso eu vi aqui no depoimento, eu não sei de quem, mas eu vi isso aqui. É que a afirmação que a AES Empreendimentos faz aqui nessa petição que fez ao Ministério Público, isso em 2011 ainda, que todos os apartamentos tinham sido vendidos. E o senhor afirma que... Então deve ter vendido o apartamento e ter que falar com a dona Marisa. Lula afirmou que nunca teve intenção de adquirir o triplex em Guarujá e voltou a dizer que o imóvel era inadequado para a família dele. O senhor ex-presidente pode esclarecer se havia
a intenção desde o início de adquirir um triplex no prédio, ao invés de uma unidade simples? Não havia no início e não havia no fim. Nunca houve a intenção de adquirir esse triplex? Nunca houve a intenção de adquirir o triplex. Em algum momento dessa relação com a Bancop e depois com a OAS, houve a manifestação de intenção de trocar esse apartamento simples por um apartamento triplex? Nunca. Doutor Moro, eu tomei conhecimento desse apartamento em 2005 e fui tomar e voltar a discutir esse apartamento em 2013. Só isso. Certo. E sempre a referência era a unidade simples do apartamento? Sempre. Somente em 2013 é que eu fui ver o tal triplex. Antes de 2013, a senhora e sua esposa nunca mencionou dessa intenção Nunca mencionou. Eu fui lá ver o apartamento. Fui lá ver o apartamento, coloquei 500 defeitos no apartamento, voltei e nunca mais conversei com o Léo sobre o apartamento. 500 apartamento nunca foi me oferecido antes da data que eu fui lá ver. E quando eu fui ver, eu não gostei. É isso. Uhum. E o senhor Léo não falou ao senhor que ia reformar o apartamento para ver se o senhor se interessava? O Léo disse que depois ia voltar a conversar comigo. Depois de todos os defeitos que eu disse, falou, vou te fazer uma proposta. E nunca mais conversei com o Léo. O senhor ex-presidente e sua esposa ou familiares orientaram a realização de reformas no apartamento triplex? A instalação de cozinha ou elevador privativo? Eu não orientei. O que eu sei é que no dia que eu fui, houve muitos defeitos mostrados no prédio. No dia que eu fui ver, eu me dei conta de que não era possível que eu tivesse um apartamento na Praia das Astúrias, sabe, naquele local. Eu não teria como visitar a praia. Segundo, o apartamento era muito pequeno para uma família de 5 filhos, 8 netos. Certo. E agora uma bisneta. O senhor decidiu que não iria ficar com esse triplex já na primeira visita que o senhor fez em fevereiro de 2014, foi isso? E foi isso e repetiu o que eu falei aqui 3 vezes. Nunca solicitei e nunca recebi apartamento. O apartamento estava no nome da minha mulher. Sim. Eu tinha dito em fevereiro que não queria o apartamento. Ela certamente pensava qualquer coisa de fazer negócio se ela fosse ficar com o apartamento. O senhor sabe se a sua esposa comunicou formalmente ao OAS de que teria decidido não ficar com o imóvel? Não sei. Em algum momento nas conversas do senhor ex-presidente com o senhor Léo Pinheiro ou com outros representantes da OAS, houve alguma discussão a respeito do pagamento da diferença entre o preço da unidade simples, cuja cota havia sido adquirida, e o preço da unidade triplex? Houve na reunião de 2013 que o Léo Pinheiro foi no Instituto conversar comigo. Estava junto comigo o companheiro Paulo Camoto e o Léo começou a mostrar a ideia do apartamento. O Paulo Camoto perguntou, Léo, quanto que é o metro quadrado do apartamento? Eu não sei. Ele falou 6 ou 7 mil reais, 8, 6 ou 7, sei lá. Sei que o Paulo Camoto falou, então você sabe que vender um apartamento tem que ser vendido por preço de mercado. Eu sou contra o Lula comprar, mas ele comprar preço de mercado. Foi a única vez que discutiu dinheiro. Quando perguntado sobre os encontros com Léo Pinheiro e Paulo Gordilho no seu apartamento de São Bernardo do Campo, Lula não negou os encontros, mas se contradisse quanto à propriedade do sítio em Atibaia. Alguma vez o senhor Léo Pinheiro visitou o senhor em seu apartamento em São Bernardo do Campo? Visitou. O senhor Mas recorda? eu nem me lembrava da visita. É que eu vi no depoimento dele, ele dizia que foi lá em casa, e depois eu vi o doutor Paulo, que eu não sabia que era Paulo Gordilho, só sabia que era Paulo, que disse que foi lá em casa. Como os dois disseram, eu não me lembro, mas eles disseram que foram, eu também não quero desmenti-lo. Certo. Se foram, sabe? É que particularmente... E não discutiram apartamento. A minha afirmação é categórica. Eu discuti o apartamento 2 vezes. Certo. E o que eles discutiram com o senhor nessa oportunidade? Eu acho que eles tinham ido discutir a questão da cozinha, que também não é assunto para discutir agora, lá de Atibaia. Ainda sobre a questão do sítio de Atibaia, Lula afirmou que Léo Pinheiro esteve com ele na propriedade no interior de São Paulo a convite dele, mas que não trataram de nenhum assunto relacionado ao apartamento no Guarujá. O senhor Léo Pinheiro esteve com o senhor ex-presidente no sítio do Atibaia para discutir projetos de reforma do triplex? Não.
O senhor Léo Pinheiro esteve com o senhor no sítio em Atibaia em 2014? Ele teve, ele teve meu convite, Sim. mas esse assunto eu vou responder na audiência do sítio de Atibaia. Consta também no processo, o senhor Léo Pinheiro declarou aqui em juízo, o senhor provavelmente acompanhou, que a OAS pagava propinas a agentes da Petrobras e agentes do Partido dos Trabalhadores em contratos da Petrobras. O senhor ex-presidente tinha conhecimento disso? Isso é eles que estão dizendo, Não, o senhor Léo Pinheiro afirmou, não é? sabe? Hã? O senhor Léo Pinheiro, Isso é ele depois que aqui. disse. Certo. E a pergunta que eu faço ao senhor, o senhor ex-presidente tinha conhecimento disso? Se tivesse, ele seria um preso. Lula disse que nunca pediu para o empreiteiro Léo Pinheiro destruir provas de repasses ilegais ao PT. A declaração do ex-presidente da OAS foi dada durante depoimento no mês passado, também ao juiz Sérgio Moro. Léo Pinheiro já foi condenado na Lava Jato a 26 anos de prisão. Ele tenta fechar acordo de delação, mas por enquanto não conseguiu. Eu tive um encontro com o presidente junho. Bom, isso tem anotado na minha agenda. São vários encontros. Onde o presidente textualmente me fez a seguinte pergunta. Léo, eu notei que ele estava até um pouco irritado. Léo, você fez algum pagamento a João Vacari no exterior? Eu disse, não, presidente, eu nunca fiz pagamento a essas contas que nós temos com o Vacari no exterior. Como é que você está procedendo os pagamentos para o PT? Através do João Vacari. Estou fazendo os pagamentos através de orientação do Vacari, de Caixa 2, de doações diversas que nós fizemos a diretórios e tal. Você tem algum registro de algum encontro de conta, de alguma coisa feita com o João Vacari com você? Se tiver, destrua. Para Moro, Lula negou que tivesse feito o pedido. O senhor Léo Pinheiro afirmou em juízo que teria encontrado o senhor no início de 2014, ocasião na qual o senhor teria perguntado a ele se haveriam registros documentais dos pagamentos de propina pela OAS ao Partido dos Trabalhadores por João Vacari Neto. Na ocasião, ele afirmou que o senhor ex-presidente teria orientado a destruir essas provas, se elas existissem, algo como se existir, destrua. O senhor ex-presidente se encontrou com Léo Pinheiro durante o ano de 2014? Encontrei com o Léo Pinheiro. Mais de uma vez? Mais de uma vez. Quantas vezes E aproximadamente? jamais disse pro Léo o que ele falou. Jamais. No depoimento, Lula entrou em contradição ao ser questionado se sabia da relação entre o ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, e o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto. Lula disse primeiro que não tinha conhecimento da relação dos dois. O senhor Renato Souza Duque tinha alguma relação com o senhor João Vacari Neto? Eu não sei. O senhor ex-presidente não tem nenhum conhecimento de alguma relação entre os dois? Eu sei que tinha, porque na denúncia aparece que eles tinham... Não, na época dos fatos, né? Não. Depois, admitiu que pediu que Vacari intermediasse um encontro com Duque. Moro então chamou a atenção do ex-presidente com relação às declarações. Salvo equívoco meu, o senhor ex-presidente, há pouco eu perguntei se o senhor conhecia, sabia se eles tinham alguma relação, o senhor falou que não. Então o senhor tinha conhecimento que eles tinham uma relação? Eu pedi pro Vacari, o Vacari se ele tinha como trazer o Duque, ele disse que tinha. Isso não implica que ele tenha relação, implica que ele podia conhecer. Lula afirmou também que perguntou a Renato Duque sobre os boatos de desvios na Petrobras. Eu disse que tinha muito boato de que estava sendo roubado o dinheiro que o Duque tinha conta no exterior. Né? E eu falei pro Vacari, se você conhece o Duque, eu queria conversar com ele. Duque, é o seguinte, você tem conta no exterior? Não tenho. Acabou, para mim era o que interessava. O PT indicou o Duque com outros partidos políticos, eu penso, que foi para a Casa Civil cumprir todo o ritual. Tinha outro... Então eu fiquei muito da vida, muito sabe? E falei. Tinha outros diretores... E ele disse que não. Se ele disse que não, ele não mentiu para mim. Entendi. Ele mentiu para a consciência dele. Agora vamos ao comentário de política com José Neumann Pinto. Pois é, o Renato Duque se encontrou com o Lula disse que se encontrou com ele no hangar da TAM em Congonhas. O que é que fazem no hangar da TAM em Congonhas? Um ex-presidente da República com o ex-diretor de serviço da Petrobras acusado de corrupção. Fui lá, muito interessado em saber se o Renato Duque tinha conta no exterior. Por quê? O Lula é contador do Renato Duque ou tem algum interesse em algum banco no exterior? É absurdo que ele tenha confirmado isso. Então não interessa se ele foi lá porque
queria saber. O que ele certo é que ele não foi lá repreender o Renato Duque por ter roubado. Mas é claro que o Renato Duque tem que ter roubado para pôr dinheiro no exterior e ele sabia disso. Aliás, sabia muito mais, segundo contou o marqueteiro João Santana em sua delação premiada, homologada hoje pelo ministro Luiz Fachin, relator da Lava Jato no Supremo. O João Santana disse que o Lula era consultado sobre tudo o que se pagava a ele em matéria de Caixa 2. E ainda contou uma particularidade engraçadinha, que o Lula gostava de brincar com metáforas, como, por exemplo, a metáfora "os alemães estão te tratando bem". Bom, os alemães, obviamente, eram os pagadores de propinas da Odebrecht. Queria insistir com essas versões fantasiosas de que ele não tem nada a ver com o PT e não tem nada a ver com a Petrobras. Não tinha responsabilidade nenhuma com os diretores que ele indicou para a Petrobras e com os conselheiros do seu conselho de administração. Nada a ver, responsabilidade nenhuma, a não ser que o juiz Sérgio Moro também admitisse, que os partidos de oposição também, que nós da imprensa também, o povo brasileiro também. Quer dizer, nos incluiu todos como cúmplices dele, quando nós não indicamos Paulo Alberto Costa, nem sabíamos quem era. A verdade é que no depoimento e depois, na revelação da delação de João Santana, cada vez mais as fantasias mirabolantes da defesa de Lula, inclusive a asquerosa tentativa de incriminar uma mulher morta, a mulher dele, de tudo que foi feito de errado. Tudo isso está sendo cada vez mais inverossímil. Parece nada com verdade, né? É mentira clara e pura. Eu volto terça-feira direto ao assunto, em pé. Durante o depoimento de Lula, houve momentos de tensão, com discussões entre o ex-presidente e Moro. Num deles, o advogado do ex-presidente, Cristiano Zanin, criticou o procurador Roberson Pozzobon, da Força Tarefa da Lava Jato, porque ele não estava chamando Lula de ex-presidente, apenas de Luiz Inácio. O primeiro aspecto que gostaria de indagá-lo, senhor Luiz Inácio, é sobre... Pela ordem, só uma questão de respeito. Assim como Vossa Excelência foi bastante cuidadoso com o tratamento dado ao ex-presidente da República, eu pediria ao Ministério Público que também observasse que nós estamos aqui tratando de um ex-presidente da República. Então, senhor Luiz Inácio, acho que não é uma forma adequada de se referir a um ex-presidente da República. Eu acho que o Ministério Público não tem nenhuma intenção de ofender, provavelmente aí foi um lapso verbal, mas eu pediria que você reportasse, talvez da forma como eu coloquei, de senhor ex-presidente. Perfeito. O depoimento seguiu e, num determinado momento, foi a vez de Lula criticar os membros do Ministério Público. Moro interrompeu Lula e também pediu respeito aos procuradores. Eu vou dizer para você, nunca mais, depois que eu visitei o prédio, nunca mais eu discuti triplex. Eu vou fazer aqui uma observação, já que a defesa reclamou o tratamento do senhor ex-presidente, peço que o senhor se refira aos membros do Ministério Público como senhor e não como você. É que é tão novo, um velho falar senhor para um jovem. Não, sei que o senhor tem uma tendência informal, mas eu peço também que o senhor trate dessa maneira. Pode deixar. Certo? Outro momento de tensão aconteceu quando Lula foi questionado sobre o sítio de Atibaia, propriedade atribuída ao petista. Os advogados de Lula diziam que a ação penal tratava apenas do triplex em Guarujá. Não podemos aqui trazer outros temas que não são objeto deste processo, e eu peço vênia para repetir, de acordo com as próprias decisões proferidas por Vossa Excelência. Como eu adiantei, as questões foram postas, e assim, senhor ex-presidente, eu, para ser muito franco, eu só faço essas indagações porque elas estão em conjuntos aqui de mensagens dos executivos da OAS. Mas o senhor fique absolutamente à vontade para exercer o seu direito ao silêncio e não responder. Eu compreendo muito bem. Doutor, eu já estou respeitando a orientação da defesa, eu já ouvi o doutor, e a questão está posta dessa maneira, certo? Moro também questionou Lula sobre uma declaração feita durante um evento do PT. Na semana passada, em 5 de maio de 2017, o senhor ex-presidente prestou as seguintes declarações em evento partidário, e eu abro aspas: "Se eles não me prenderem logo, quem sabe um dia eu mando prendê-los pelas mentiras que eles contam." O que o senhor quis dizer com esse tipo de declaração? Isso é uma força de expressão
dia que você for candidato, você vai ter muita força de expressão nos palanques. O senhor acha apropriado, senhor ex-presidente, o senhor acho que que não. ocupou a Eu presidência acho que da não. República fazer esse tipo de declaração? Eu acho que não. Excelência, é um julgamento da pessoa, que Vossa Excelência foge totalmente do objeto da denúncia. Eu acho que não. Essa é uma declaração, doutor, prestado pelo seu cliente durante o processo. Eu sei, mas isso não é pertinente também? Nada é pertinente, só o que a defesa entende. E o senhor vai continuar fazendo esse tipo de declaração? Eu não por aí? sei. Não É? sei. Não sei. Que vai prender os Eu não agentes sei. públicos? Não sei. Eu não prendo. O presidente não prende ninguém. O ex-presidente afirmou que desconhecia qualquer esquema de desvio na Petrobras. Lula disse que não acreditava que alguém falaria sobre isso abertamente. O senhor acha que as pessoas iam falar de propina? Você acha que quando o seu filho tirou nota baixa na escola, ele chega em casa pulando de alegria para contar? Se ele puder, vai tentar esconder até o senhor saber. Você acha que alguém que começou a roubar vai contar para alguém que ele está roubando? Vai contar. Mas os meus filhos eu fico sabendo a nota com o tempo. O senhor não Agora- ficou sabendo de nada. Agora é porque a escola diz até, por isso lá a escola até comunica. Lula disse que a nomeação dos diretores da Petrobras seguia a mesma lógica dos governos anteriores. Moro então questionou Lula se ele sabia dos ilícitos cometidos pelos ex-diretores Paulo Roberto Costa, Renato Duque, Nestor Cerveró e Jorge Luiz Zelada, todos condenados na Lava Jato. O senhor não tinha conhecimento de nenhum dos crimes por eles praticados Não. enquanto diretores da Petrobras? Não. Ou desse esquema criminoso que alguns Não, deles nem eu, confessaram? nem o senhor, nem o Ministério Público, nem a Petrobras, nem a imprensa, nem a Polícia Federal. Todos nós só ficamos sabendo quando foi pego no grampo a conversa do Youssef com o Paulo Roberto. Eu indago ao senhor essa porque foi o senhor que indicou o nome deles, né? Ao Conselho de Administração da Petrobras é uma situação diferente minha que não tem nada a ver com isso. Nunca participei dessas Não, o indicações. senhor que soltou o Youssef e mandou grampear, o senhor podia saber mais do que eu. Não, eu decretei a prisão do Alberto Youssef, é um pouco diferente. Doutor Moro, deixa eu dizer uma coisa pro senhor. Senhor ex-presidente. Deixa eu Mas dizer uma coisa enfim, pro o senhor tendo indicado essas pessoas, o senhor não tinha conhecimento de nada disso. Nada, eu indiquei tanta gente. O senhor tendo nomeado todas essas pessoas, o senhor entende que o senhor não tem nenhuma responsabilidade pelos fatos que eles praticaram? Nenhuma contra os diretores responsabilidade. da Petrobras? Nenhuma responsabilidade. Nas alegações finais, Lula criticou a imprensa e disse que estava sendo vítima da maior caçada jurídica que um político já sofreu. A imprensa é o principal jogador. Veja, eu sei que o senhor vai dar decisão final como juiz. Isso. Mas veja, se não fosse o Lula ser o que ele é, ter a relação com o Brasil que ele tem, nenhum cidadão brasileiro aguentaria 10% do que eu estou aguentando. Certo. Então o que eu quero é que se tenha respeito comigo. Se tenha respeito, se eu cometi um crime, prove que eu cometi um crime. Apresenta à sociedade. E o Lula será punido tanto qualquer cidadão brasileiro que eu é punido. Pelo amor de Deus, apresentem uma prova. Apresentem. Chega de diz que diz. Lula foi interrompido por Moro. O juiz disse que as declarações finais não são para declarações políticas, e sim declarações relativas ao processo. Desculpa, eu vou interromper suas Doutor Moro, declarações finais, porque o senhor está fazendo aqui Veja, o... eu estou falando hoje É um em 2 discurso minutos, político. doutor Moro. Não, Eu estou falando o em senhor 2 está minutos, fazendo doutor Moro, o que discurso se fala de político. mim há 2 anos, É. doutor Moro. Ao final, Moro respondeu às críticas de Lula. A imprensa não tem qualquer papel no julgamento desse processo. O processo vai ser julgado com base na lei e exclusivamente nas provas. O senhor foi chamado nesse processo aqui e o senhor foi tratado, e desculpe se Com muita eventualmente fidalguia. não pareceu isso em algum momento, mas o senhor foi tratado com o máximo respeito. E as perguntas que foram feitas ao senhor presidente, como eu disse no começo, embora elas possam até parecer difíceis, mas é porque existe uma acusação criminal. Então não tem como esclarecer esses fatos sem perguntar a respeito do conteúdo da acusação criminal. Mas o senhor pode ter certeza que o processo vai ser julgado exclusivamente com base nas provas e na lei, e serão levadas em considerações essas declarações que o senhor fez doutor Moro, eu espero. a esse respeito. Depois do depoimento de Lula, a ação penal que trata do triplex chega à fase final. O ex-presidente foi o último réu a depor no processo. O interrogatório é a oportunidade dos réus falarem sobre as acusações que foram feitas contra eles. Os acusados têm direito de ficar em silêncio e de não responder todas as questões.
Agora, o Ministério Público Federal e as defesas têm 5 dias para pedir as últimas diligências, como novos depoimentos, buscas ou investigações complementares. Segundo a Justiça Federal do Paraná, já foram feitos pedidos das duas partes. O juiz Sérgio Moro deve decidir se os aceita. Depois dessa fase, Moro vai determinar os prazos para que as partes apresentem as alegações finais. Em seguida, os autos voltam para Moro, que vai definir a sentença, podendo condenar ou absolver os réus. Não há prazo para que a decisão dele seja publicada. Logo no começo do depoimento de ontem, o juiz disse a Lula que são as provas que vão determinar o resultado do processo. Eu queria deixar claro que, em que pese algumas alegações nesse sentido, da minha parte eu não tenho qualquer desavença pessoal em relação ao senhor ex-presidente, certo? O que vai determinar o resultado desse processo, no final, são as provas que vão ser colacionadas e a lei. E também vamos deixar claro que quem faz a acusação nesse processo é o Ministério Público e não o juiz. Eu estou aqui para ouvi-lo e para proferir um julgamento ao final do processo. Procuradores da Lava Jato acusaram a defesa do ex-presidente Lula de mentir durante o depoimento dele em Curitiba. Ontem, os advogados de Lula afirmaram que não tiveram acesso a vários documentos que foram apresentados durante a audiência com o juiz Sérgio Moro e membros do Ministério Público Federal. Os advogados do ex-presidente afirmaram ontem, em entrevista coletiva, que foi utilizada uma ata de uma reunião da Petrobras que a defesa não teve acesso. Mas, de acordo com os procuradores, o documento é público desde o dia 14 de setembro de 2016. Segundo o procurador Carlos Fernando dos Santos Lima, todos os documentos que embasam a acusação, inclusive mostrados na audiência, constam nos autos. O documento está na ação contra Lula, no caso em que é investigado pelo recebimento de propinas no valor de R$3.700.000 da OAS. Para os procuradores, o triplex no condomínio Solares, no Guarujá, pertenceria ao ex-presidente e teria sido um dos presentes da empreiteira a Lula. Hoje, o procurador Carlos Fernando dos Santos Lima também criticou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por ter atribuído à sua esposa, Marisa Letícia, que faleceu em fevereiro, a intenção de adquirir o apartamento triplex no Guarujá. Para Carlos Fernando, o depoimento de Lula não tem consistência e, se tratando da ex-primeira-dama, é um tanto triste de se ver. Em nota, os advogados de Lula afirmam que, enquanto o Ministério Público Federal, a Polícia Federal e a assistente de acusação têm acesso a todo e qualquer material da Petrobras para usar na ação, isso é negado aos advogados do ex-presidente. Esse texto, assinado por Cristiano Zanin e Valesca Teixeira Martins, afirma que a nota divulgada pela Força Tarefa da Lava Jato é um factoide. E ainda nesta edição do Jornal da Gazeta, Rodolfo Gamberini entrevista ao vivo o consultor político e de comunicação Gaudêncio Torquato. O marqueteiro João Santana afirmou em depoimento à delação premiada à Procuradoria-Geral da República que os ex-presidentes Lula e Dilma tinham conhecimento de que dívidas de campanha eram pagas via Caixa 2. Segundo um trecho do documento da delação premiada, João Santana, que foi responsável pelas campanhas dos ex-presidentes Lula e Dilma, disse que o ministro Antônio Palocci sempre afirmava que as decisões definitivas dependiam da palavra final do chefe. O casal afirmou ainda que Palocci, ex-ministro de Lula e Dilma, intermediou os pagamentos por fora para a campanha à reeleição do ex-presidente Lula em 2006, logo após vir à tona o escândalo do Mensalão. Mônica Moura afirmou que a campanha toda custou 24 milhões de reais. 14 milhões entraram via Caixa 1 e os outros 10 milhões via Caixa 2. João Santana destacou ainda que tanto Dilma quanto Lula sabiam do uso de recursos de Caixa 2 da empreiteira Odebrecht para pagamento de dívidas eleitorais das campanhas presidenciais do PT. Hoje, o ministro Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, determinou a retirada do sigilo das delações premiadas dos marqueteiros do PT. Apesar da retirada do sigilo, o documento com as delações ainda não foi disponibilizado no sistema do STF, mas trechos dele já estão disponíveis no Twitter do portal J-Info. Moura e Santana foram presos em fevereiro do ano passado e soltos em agosto. A delação premiada deles foi homologada em abril por Fachin.
No acordo, o casal acertou com a Procuradoria-Geral da República o pagamento de 6 milhões de reais e abriu mão de quase 22 milhões de dólares depositados em uma conta na Suíça. O juiz federal Sérgio Moro, responsável pela Lava Jato na primeira instância, condenou ambos a 8 anos e 4 meses de prisão pelo crime de lavagem de dinheiro. Atualmente, os publicitários cumprem pena em liberdade provisória. Já o ex-ministro Antônio Palocci foi preso em setembro de 2016 na Operação Omertá, desdobramento da Lava Jato. Em depoimento ao juiz Sérgio Moro, ele deu indícios de que pode fazer um acordo de delação premiada. No processo em que é réu, Palocci é apontado como personagem italiano, que consta na planilha de propinas da empreiteira Odebrecht. Os investigadores suspeitam que ele recebeu 128 milhões da construtora e repassou parte da fortuna ao PT. Ainda na delação, Mônica Moura confirmou que foi alertada pela ex-presidente Dilma sobre a prisão do casal pela Lava Jato. Segundo Mônica Moura, 2 e-mails falsos foram criados para que João Santana, Dilma e ela pudessem se comunicar. Num dos e-mails, Dilma Rousseff teria alertado João Santana sobre a prisão do casal, que seria decretada pelo juiz Sérgio Moro. As informações, segundo Mônica Moura, eram repassadas a Dilma pelo então ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, que municiava a presidente com informações da Lava Jato. Na época, o casal estava na República Dominicana, trabalhando na campanha presidencial de Danilo Medina. No depoimento, a mulher de João Santana também revelou que, a pedido de Dilma, pagou por 2 vezes despesas pessoais da presidente com o cabeleireiro Celso Camura, mesmo depois dos períodos de campanha. Na delação, ela diz que o Planalto não tinha tempo nem rubrica para justificar valores altos pagos ao cabeleireiro da ex-presidente. Os pagamentos, no valor total de R$40 mil, foram feitos em espécie direto a Camura. O acordo de delação premiada, firmado entre o marqueteiro petista e os procuradores da Lava Jato, prevê que ele e a mulher paguem R$6 milhões em multa e abram mão de quase 22 milhões de dólares depositados em uma conta na Suíça. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre a delação do casal de marqueteiros. Entre todas as revelações contidas na delação premiada de João Santana e Mônica Moura, uma das mais assustadoras envolve o vazamento de informações sigilosas da Polícia Federal. Acomodada na poltrona de presidente da República, Dilma Rousseff abastecia o casal do marketing petista de informações sobre o andamento da Operação Lava Jato, contou Mônica Moura aos investigadores. Nessa versão, a presidente da República repassava aos investigados dados recebidos do então ministro da Justiça, o petista José Eduardo Cardoso. Dilma chegou mesmo a antecipar aos amigos a notícia de que ambos teriam a prisão decretada. Esse tipo de procedimento tem nome: é crime. Diante de tudo o que já foi descoberto pela Lava Jato, não está fácil para Dilma Rousseff ostentar a pose de flor do lodo. A essa altura, arma-se sobre o penteado da sucessora de Lula uma tempestade muito semelhante à que dispara trovões e raios que o partam sobre a cabeça do seu mentor e padrinho político. Sem mandato, Dilma será triturada na primeira instância do Judiciário. Os delatores, Santana e Moura, informaram também que Lula e Dilma tinham plena ciência do dinheiro sujo que escorria pelos porões das respectivas campanhas presidenciais. Dinheiro vindo das negociatas trançadas na Petrobras. Liberada pelo Supremo Tribunal Federal, a investigação segue o seu curso. Por ora, apenas a sociedade brasileira sente o amargor de uma pena. É como se o Brasil estivesse condenado a uma lava-jato perpétua. Ninguém sabe até onde o melado vai escorrer. Boa noite.
Em entrevista ao blog do Moreno, do jornal o Globo, o ministro do STF, Gilmar Mendes, faz duro ataque a outro ministro da Corte. Mendes afirmou, referindo-se a Marco Aurélio Mello, que no futuro, antropólogos que estudarem a história descobrirão que algumas personalidades nunca foram grande coisa do ponto de vista ético, moral e intelectual, e que essas pessoas, ao envelhecerem, passaram de velhos a velhacos. Ontem, Marco Aurélio afirmou que não quis provocar Gilmar Mendes ao se declarar impedido de ser o relator ou mesmo de votar em processos que envolvem clientes do escritório Sérgio Bermudes, por ter uma sobrinha trabalhando para o advogado. A mulher de Mendes, Guiomar, trabalha no escritório de Bermudes, que é advogado de Eike Batista, que foi solto num habeas corpus de Mendes. A Prefeitura de São Paulo recebeu uma doação de 300 milhões de reais em equipamentos de tecnologia que foram usados na Olimpíada do Rio de Janeiro. Agora está em busca de parceiros para bancar os 47 milhões que vão ser gastos na instalação. São 18 mil itens, entre servidores, roteadores, estruturas de Wi-Fi, que prometem melhorar o acesso à internet em 1.065 escolas municipais. São 640 mil alunos de 4 a 17 anos. As escolas de educação infantil vão começar a ter experiências aí dentro da sala de aula, não mais laboratórios, a partir do ano que vem. O conjunto é parte dos equipamentos que foram usados durante os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos no ano passado. A fabricante norte-americana foi patrocinadora do evento e também doou equipamentos para a Prefeitura do Rio. Foi a maior doação recebida pela Prefeitura de São Paulo desde o início da gestão Dória, o equivalente a 300 milhões de reais. O desafio agora é o de conseguir patrocinadores para instalar e manter os equipamentos. Só o custo do primeiro ano está estimado em 47 milhões de reais, dinheiro que a Prefeitura não tem. A meta, segundo o prefeito, é que os aparelhos estejam funcionando até o fim do ano. Durante o evento, Dória defendeu a atuação da Guarda Civil Metropolitana na Cracolândia. Ontem houve confusão e confronto depois que agentes da Guarda entraram na área dominada por usuários de drogas e traficantes à procura de um suspeito de roubar um celular. Aqui não tem território sob domínio de facção criminosa. A Guarda Civil Metropolitana, assim como a Polícia Militar do Estado de São Paulo, frequenta qualquer área, qualquer rua, qualquer calçada, qualquer quarteirão da cidade de São Paulo. Ela fez o que tinha que fazer e depois teve o apoio também da Polícia Militar do Estado de São Paulo. O secretário estadual da Segurança Pública, Mágino Alves, falou sobre a situação na Cracolândia. Ele disse que o governo vai resolver a situação, que há uma atuação forte da polícia na região, mas que é preciso cautela ao lidar com usuários de drogas. Aquele espaço ele é tomado por usuários de drogas e há uma medida liminar concedida em 2012, numa ação civil proposta pelo Ministério Público, que não permite ações contra os usuários. E os usuários eles terminam sendo utilizados como escudos pelos verdadeiros infratores da lei, os traficantes. Então, essa operação ela precisa ser realizada com muito cuidado, não pode ser uma coisa precipitada e, como eu disse, isso é a conjunção de trabalhos de todos os organismos envolvidos. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, sancionou uma lei que vai permitir caçar a inscrição no ICMS de postos de combustíveis que praticarem fraudes nas bombas. A cassação da inscrição estadual de postos de combustível já era possível desde 2007, mas apenas para os casos de fraude na qualidade do produto, como, por exemplo, em flagrantes da adulteração da gasolina. A partir de hoje, também serão punidos donos de postos que praticarem a fraude na quantidade vendida, a chamada fraude volumétrica. Esse tipo de situação tem sido frequentemente verificada nas fiscalizações realizadas pelo Instituto de Pesos e Medidas. Geralmente, as placas eletrônicas das bombas são alteradas para que o marcador exiba uma quantidade diferente da que foi injetada no tanque de combustível. O equipamento pode ser operado por controle remoto e o consumidor não percebe que recebeu uma quantidade menor de combustível. De janeiro a abril deste ano, o IPEM fiscalizou 63 postos em todo o estado. E das mais de 800 bombas verificadas, 100 foram reprovadas por diversas irregularidades. A nova lei foi sancionada hoje pelo governador Geraldo Alckmin.
Não é um caso em 100, mas é mais de 10%. Quer dizer, cada 100 bombas de combustível, 10 praticamente um problema, ou de fraude de qualidade ou de fraude de volume. E não adianta multar porque tem muito laranja, acaba não pagando nada. Então é caçar a inscrição, lacrar e proibir o funcionamento por 5 anos no estado. As vendas no comércio caíram em março. De acordo com o IBGE, a queda foi de 1,9%. A comparação foi feita com fevereiro. Ainda segundo o IBGE, foi o pior resultado para o mês em 14 anos. Vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Em meio à expectativa de um desempenho positivo agora, no Dia das Mães, o próprio comércio foi surpreendido com mais esse tombo das vendas. Claro que o comerciante sabe quando o movimento está melhor ou pior, mas o que se imaginava é que o setor como um todo pudesse entrar numa fase mais contínua de recuperação. Tem uma mudança na metodologia do IBGE, na apuração da atividade dos vários setores, que provoca uma certa distorção na comparação anual. Em relação a março do ano passado, a queda foi de 4%, mas a queda de um mês para o outro foi maior do que se previa também, demonstrando o quanto que os efeitos da crise ainda afetam os consumidores. O principal é o desemprego, que até reduz o impacto de dados mais favoráveis, como a queda da inflação, dos juros e até a liberação das contas inativas do Fundo de Garantia. E quando falamos de dados melhores, também é importante avaliar com um certo cuidado. A inflação, tudo bem, caiu mesmo para um patamar abaixo do centro da meta e vai ajudar na recomposição do poder de compra. Já com os juros, a história é um pouco diferente. Estão caindo, mas continuam altos demais, além do razoável. Segundo a ANEFAC, a Associação dos Executivos de Finanças, a taxa média do cartão de crédito foi de 15,13% ao mês em março para 14,31% em abril. Não é essa queda que vai fazer muita diferença, mesmo que a pessoa agora só possa ficar um mês no rotativo e depois tenha de entrar no parcelamento. Parcelamento que também é muito caro. E o cartão ainda é um dos principais motivos da inadimplência no país. No cheque especial, a taxa média está em 12,3% ao mês. E no empréstimo pessoal, uma das linhas menos caras, está por volta de 4,45%. São juros que até dificultam a renegociação das dívidas. Enfim, o que temos é a tendência de uma combinação melhor das condições que afetam o poder de compra do consumidor. Isso, aos poucos, deve colaborar para uma evolução também melhor do consumo. Consumo que é um dos fatores que vão ajudar na recuperação da economia. Mas, por enquanto, para boa parte da população, a situação ainda é de aperto financeiro. Eu volto na segunda. Até lá. Hoje o dia foi de muita nebulosidade e a chuva acabou aumentando a sensação de frio. Neste momento, aqui em São Paulo, os termômetros marcam 17 graus. E será que o tempo muda amanhã? Vamos à previsão com Mariana Armentano. Nessa sexta-feira, as chuvas vão ficar concentradas nos extremos do país, no sul e no norte. Na região mais central, falando inclusive aqui de São Paulo, quem predomina é aquela grande massa de ar seco que já começa a perder força e permite que um sistema de baixa pressão se organize e provoque muita chuva amanhã lá no Rio Grande do Sul. E olha, há risco até de chuva forte por lá nesses próximos dias, viu? Vamos ver aqui a nossa tabela de temperaturas? Em Aracaju, no Nordeste, chuvinha fraca para o período da manhã. À tarde, o sol brilha forte, a máxima vai aos 31 graus. No Rio de Janeiro, muita nebulosidade e temperaturas entre 17 e 28 graus. Na capital gaúcha, chuva a qualquer hora do dia e friozinho de madrugada, de 13 graus. A máxima à tarde vai aos 23. Em Cuiabá, tempo firme e máxima em torno dos 33. Para São Paulo, a previsão é de muito sol em todo o estado. Com a atuação do ar seco, já não há mais chances de chuva nem na faixa leste e muito menos no interior paulista, onde o tempo já estava firme. Mas as temperaturas continuam amenas, principalmente na madrugada. À tarde ainda faz calor em algumas cidades do interior. Máxima amanhã de 30 graus em Votuporanga e também em Presidente Bernardes. 28 na região de Ribeirão Preto, também em Araraquara e em São José do Rio Preto. E no litoral, a máxima vai ficar na casa dos 26 graus em Santos e dos 24 em Caraguatatuba. Agora, vamos ver como ficam os próximos dias aqui na capital? Nessa sexta-feira, teremos mínimas de 14 de manhãzinha e máxima à tarde de 23,
com tempo firme em toda a Grande São Paulo. No final de semana, esquenta e o sol se mantém por aqui. Máxima prevista de 26 graus no sábado. Só que no domingo o tempo muda, volta a chover e a máxima prevista é de 23 graus. Voltamos a falar da delação de João Santana e Mônica Moura. A marqueteira disse aos procuradores que o ex-presidente Lula atuou pessoalmente para pagar dívidas da campanha do ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, do PT. Segundo Mônica, Lula teria acionado o empresário Eike Batista, que pagou mais de 5 milhões de reais via Caixa 2 por meio de uma offshore no Panamá. De acordo com o relato de Mônica Moura aos procuradores federais, ela teve uma conversa com o ex-tesoureiro do PT, João Vacari, em 2013. No diálogo, o petista disse que Lula entrou no circuito pessoalmente para pedir ao empresário Eike Batista que saudasse uma dívida de campanha de 2012, em que Fernando Haddad, do PT, foi eleito prefeito de São Paulo. Naquele ano, a delatora afirma que procurou Flávio Godinho, então dirigente da OGX, empresa de Eike Batista, a mando de João Vacari, para que fosse achada uma solução para liquidar a dívida de cerca de 5 milhões de reais. Flávio Godinho e Mônica Moura fizeram um projeto fictício para a empresa de Eike em troca do pagamento da fatura. O valor de 5 milhões, segundo Mônica Moura, foi depositado no exterior por meio de uma offshore de Eike Batista no Panamá, registrada com o nome de Golden Rock. A mulher de João Santana também relatou aos procuradores que durante os anos de 2006 e 2007 viajou a São Paulo para receber pagamentos devidos pelo PT ao marqueteiro, que realizou a campanha de reeleição do ex-presidente Lula. As quantias, segundo Mônica Moura, eram entregues em dinheiro vivo, em caixas de sapato, por um ex-assessor especial do ex-ministro Antônio Palocci, chamado Juscelino Dourado. De acordo com a delatora, a quantia total de 5 milhões era entregue às escondidas em uma loja do Shopping Iguatemi, em São Paulo. Flávio Godinho era o braço direito de Eike Batista no grupo EBX e foi dirigente do Flamengo na gestão de Eduardo Bandeira de Mello em 2012. Ele também foi vice-presidente de planejamento do Clube da Gávea em 2015 e foi preso na Operação Eficiência da Polícia Federal em janeiro deste ano. O ex-Cartola foi acusado pela Polícia Federal de ser o operador de Eike Batista nos repasses de dinheiro ao ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. Godinho foi solto no último dia 7 de abril, graças a um habeas corpus concedido pelo ministro do STF, Gilmar Mendes. Na delação, Mônica Moura também revelou que a empresa dela e do marido recebeu 11 milhões de dólares das mãos do atual presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, para cuidar da parte de internet da campanha à reeleição de Hugo Chávez em 2012. A participação da empresa de Santana na campanha de Chávez foi costurada pelos ex-ministros José Dirceu e Franklin Martins, que foi chefe da Secretaria de Comunicação Social do governo Lula e conselheiro de Dilma Rousseff nas campanhas de 2010 e 2014. Segundo a mulher de João Santana, Franklin Martins foi contratado diretamente pelo partido de Chávez para apoiar a campanha do ex-presidente venezuelano, mas ela era responsável por intermediar a entrega do dinheiro ao ex-ministro de Lula. Na Venezuela, protestos contra e a favor do governo Maduro voltaram a tomar as ruas das grandes cidades. Hoje foi confirmada a morte de um motociclista que teria sido alvejado por um franco-atirador numa manifestação em Mérida, a 670 quilômetros da capital, Caracas. Governo e oposição puseram a culpa do assassinato no outro lado. A violência na Venezuela tem preocupado os Estados Unidos. O diretor da CIA advertiu que é cada vez maior o risco de que as milícias armadas fiquem fora de controle. Para o serviço de espionagem americano, a intenção do governo de Maduro de distribuir uma arma para cada apoiador de seu governo pode se tornar uma ameaça não só para o país, mas para a América Latina. A seguir, Rodolfo Gamberini entrevista ao vivo o consultor político e de comunicação Gaudêncio Torquato. Até já. E vamos agora à entrevista do dia hoje com Rodolfo Gamberini. Nosso entrevistado hoje é o consultor político e de comunicação Gaudêncio Torquato. Muito obrigado por estar aqui conosco. Muito bom, Gamberini. Tivemos ontem uma verdadeira batalha de tararé entre Moro e Lula, a batalha que nunca existiu. Você achou que houve um grande confronto entre os dois? Não, na verdade, a expectativa
era de que houvesse um empreendimento, vamos dizer assim, muito espetaculoso, né? A militância petista havia se preparado, o PT preparou, portanto, a sua base, mas aquilo que se esperava não aconteceu. Primeiro, vimos um juiz sereno, tranquilo, que conduziu tecnicamente o depoimento. Por mais que o Lula desejasse conduzir o discurso político, o juiz puxar o juiz Sérgio Moro para a esfera política, o Sérgio Moro não deixou que isso acontecesse. Então nós vimos um debate sereno em que as perguntas foram feitas, o Lula tentou respondê-las, na minha visão deixou muitas dúvidas, muitos vazios. O Gamberini, ele falou 82 vezes a expressão não sei, não soube, não sabia. Quando você fala 5 vezes, 10 vezes, tudo bem até, mas 82 vezes alguma coisa deixa a desejar. A dúvida se instala. Então, nós vimos aí, portanto, um debate, um depoimento. Numa dessas vezes que ele disse não sei, o juiz apresentou para ele um documento sem assinatura. Ele disse, mas esse documento está rasurado, então, tentando sugerir, veja bem, eu até percebi o seguinte, que ele tentou sugerir que aquilo havia sido uma plantação por parte da Polícia Federal. Sim, Alguém deixou lá em cima aquele documento. Então, veja bem, tentou sugerir isso. Evidentemente, não colou. Um momento que, na minha visão, foi muito ruim para ele, foi aquele momento em que ele disse que confirmou a reunião com o Renato Duque num hangar de Congonhas, usando para isso a intermediação do ex-tesoureiro do PT, João Vacari. Por que um ex-presidente da República vai querer conversar com o ex-diretor da Petrobras num hangar de Congonhas sobre corrupção? Ambos não eram mais autoridades da administração pública, ex-autoridades. Por que vai se interessar por isso? Então, isso, na minha visão, despertou muita curiosidade e vai continuar a despertar curiosidade. Outro momento muito ruim para ele foi, na minha visão, essa atribuição exagerada dos problemas do triplex à esposa falecida Marisa, Dona Marisa. Quer dizer, Dona Marisa que se interessava por isso, Dona Marisa que odiava a praia, queria fazer investimento. Acho que não colou muito bem também, não. Claro, na minha visão, deve ter sido a orientação dos advogados. Mas atribuir à esposa o interesse exclusivo pelo apartamento, eu acho que caiu muito mal também. O juiz pode condená-lo pelo favorecimento da OAS sem que haja nenhum documento que mostre isso, só baseado em delações, em depoimentos? Olha, é claro que as provas precisam vir à tona. Aliás, o processo agora continua com a nova coleta de provas, de documentos, novos depoimentos, mas o juiz pode ter, evidentemente, a sua ilação, a sua dedução, ele pode, a partir de um conjunto de delações, ele pode tirar o seu juízo de valor sobre o problema e, sobre o juízo de valor, ele decide. Então, eu acredito que o depoimento de ontem foi importante para que houvesse assim, um escopo, né, que pudesse dar o rumo de uma decisão. No frigir dos ovos, você acredita que o depoimento não tenha sido bom para o Lula? Veja bem, o Lula também não saiu mal, não. Eu quero aqui fazer uma análise muito rigorosa. O Lula não se saiu mal. Aqui o Lula, não, ele respondeu a tudo. Ficou um pouco nervoso em determinados momentos, principalmente no início. Depois que ele tomou confiança e passou a corfiar o bigode, então ele começou a responder de maneira mais natural. Só que ele não fez o papel do Lula palanqueiro. Na minha visão, ele gostaria de ter feito uma expressão mais eloquente, mais contundente, mais decisiva, mais política, mais palanqueira. Até porque algumas cenas poderiam ensejar, né, imagens para a candidatura dele à presidência da República em 2018, Gamberini. Então, não aconteceu isso. Houve uma reversão de expectativa, na minha visão, por parte da militância, em não ver-se essa situação. Na minha visão, ele não criou, ele não fez aquilo que prometia, que se esperava dele. Na sua opinião, Lula vai ser candidato à presidência em 2018? Olha, eu não tenho bolinha de cristal para analisar, mas na minha visão,
Vai ser difícil ele ser candidato, porque se sabe que pelo conjunto de situações que nós vimos ontem, né, o juiz pode, na minha visão, ser mais propenso a fazer uma condenação em primeira instância. E como se sabe, a segunda instância, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região de Porto Alegre, tende a corroborar, a aceitar as condenações de primeira instância, tudo que o Sérgio Moro define. O Lula ficaria inelegível. Ficaria inelegível. O Lula... Difícil. Mas Lula... engraçado. Agora, deixa eu dizer uma outra coisa. Uhum. Melhor para ele. Eu acho que a condição de Lula não seja candidato é melhor para ele, para o PT, porque o risco é muito grande de o Lula perder. Em função da polaridade, da polarização que se criou no Brasil, Gabeira, nos últimos tempos. Você acha que Lula não ganha nós e eles. Imagina o país recuperado economicamente, com a melhoria. Tudo indica que o país vai melhorar em 2018. Imagina uma situação em que o Lula seja o nós e ele, o Lula seja o nós e o ele seja o país recuperado. Na minha visão, ele tem grande risco de perder uma eleição. Então, para ele seria melhor ser candidato, tentando recuperar a imagem antiga dele, para ajudar um candidato de oposição que ele apoiaria. Então, eu sou um daqueles que acha que a melhor posição do Lula é não ser candidato. Tá bem, nosso tempo se esgotou, infelizmente, daria para a gente conversar bastante mais, mas é assim. Obrigado pela participação. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Eu te espero em nossa edição das 10. Até daqui a pouco. Boa noite e até amanhã.